Muito boa noite a todos. É uma satisfação ter a oportunidade de dirigir aqui os trabalhos. Eu queria agradecer a todos essa oportunidade, esse evento que vai ter a fala do ministro Alisson Paionelli, mas nós iniciaremos, como sempre, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com um ato devocional. Esse evento que vai ter o início das suas atividades, primeiro com o reverendo Gildásio Reis. Queria convidá-lo para apresentar sempre, acho que é o momento mais importante de todos, que é a palavra de Deus. Então, reverendo, por favor, o senhor com a palavra. Obrigado, professor Armando. Eu gostaria de estender meus cumprimentos também ao professor Dr. Cláudio Parisi, ao Dr. Vladimir, aos demais que estão conosco e também ao ministro Alisson. Uma alegria recebê-lo e a presença dele, sem dúvida nenhuma, vai abrilhantar muito o nosso evento. E eu gostaria, dando aqui a minha contribuição para remir um pouco o tempo e dedicar o tempo para ouvir mais os nossos palestrantes, eu queria, com a permissão de vocês, apenas ler um salmo e orar pelo evento. É o Salmo 9, versos 9 e 10, em que Davi diz assim: o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, Davi aqui destacando o fato, e já naquela época para ele, um momento difícil pelo qual ele estava atravessando, e ele então faz essa declaração de que Deus tem sido para ele o alto refúgio. Ou seja, para Davi, refúgio era uma pessoa, e essa pessoa era Deus. Eu penso que isso se aplica a nós nesses tempos que nós estamos aí atravessando, tão difíceis, e é tão bom a gente saber que podemos encontrar abrigo, consolo e conforto na pessoa de Deus. Meu desejo é que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, continue, abençoando a vida, a família, a saúde, em todos os sentidos, abençoando a vida de vocês e abençoando esse evento, que ele seja um evento oportuno e abençoador na vida de cada um de nós aqui da nossa instituição. Deixa eu orar e já devolvo aí a palavra ao professor Armando. Agradecemos-te, Pai, por esse momento tão especial na nossa instituição, de maneira tão especial, recebendo hoje o ministro Alisson, que vai fazer a sua palestra, trazer a sua experiência e dar a sua contribuição para o tema que será discutido. Pedimos que o Senhor continue com cada um de nós, com os nossos professores, com todos aqueles que nos acompanham, que a bênção do Senhor esteja em cada casa, em cada lar, e é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo. Eu costumo dizer que eu, que sou egresso do Mackenzie, que fiz faculdade no Mackenzie, que o carinho e o amor de um ex-aluno do Mackenzie é pelo fato de ser mackenzista, mas não é só pelo fato de ser mackenzista. Eu acho que é por conta dessa oportunidade que nós temos de vivenciar o ambiente que é sempre oportunizado por Deus, que é sempre organizado pela palavra de Deus. Então, acho que nós somos abençoados por convivermos e termos essa chance de ouvirmos a palavra de Deus em cada evento, em cada chance de falarmos sobre direito, falarmos sobre atividade negocial e aqui falando sobre liberdade econômica e hoje sobre agronegócio, agricultura com o ministro Alisson Paionelli. Mas, dando continuidade aos trabalhos, eu gostaria de convidar o representante do
CCSA, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que também é representante do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, iniciando primeiro com o professor Cláudio Parisi e em seguida com o professor Vladimir. Então, passo a palavra primeiro ao professor Cláudio Parisi. Obrigado, professor Armando. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada uma nesse webinar. Tem sido um instrumento muito importante da interação da nossa universidade com a sociedade. Sempre discutimos temas relevantes. E hoje um tema muito importante, que é o agronegócio, né? É a nossa locomotiva aí para sustentar o desenvolvimento econômico do país, e com uma pessoa com extremas contribuições, relevantes contribuições para o agronegócio e para o desenvolvimento não só do agronegócio no Brasil, né, mas no mundo. Então, é uma satisfação, agradeço muito o doutor Alisson Paulinelli por ter aceito participar desse webinar. Para a gente é uma honra muito grande ter a presença do senhor aqui no Mackenzie, e desejo a todos um excelente seminário, que seja muito proveitoso. Muito obrigado, Armando. Obrigado, professor. Em seguida, passo a palavra ao professor Vladimir. Eu agradeço a presença de todos e agradeço especialmente o Dr. Alisson Paulinelli por fazer parte desse evento. Este evento ele é uma sequência do nosso evento Pensando Direito e Economia, que é uma série de eventos em que a Faculdade de Direito, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e aí por meio do Centro de Liberdade Econômica, a gente discute temas que sejam de interesse da área jurídica, da área de negócios. Em particular, eu queria destacar que o agronegócio, como disse o professor Parisi, é a locomotiva do país, hoje do ponto de vista da economia, mas mais importante, né, o agronegócio é o que garante a comida na nossa mesa. E é por esse motivo que o Dr. Alisson foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pela contribuição, né, do ponto de vista da segurança alimentar, do ponto de vista de garantir, né, redução da pobreza. Então, isso é muito importante destacar. E o nosso centro tem uma preocupação muito grande, que é a inclusão das pessoas por meio do mercado, né, da redução da pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo. Então, eu fico muito satisfeito essa noite por a gente ter esse brilhante brasileiro que contribuiu não só para o seu país, não só para a sua área de dedicação, mas para além disso. Muito obrigado, doutor Alisson. Bem, obrigado, eu agradeço. Em seguida, eu passo a palavra ao representante da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Vicente Bagnoli. Boa noite a todos. Boa noite, ministro Alisson Paulinelli. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os demais participantes deste evento, aqueles que nos acompanham, aqueles que compõem a mesa, né, a bancada virtual, né, ainda que seja nesses tempos de internet, né, de realização de eventos. Eu, rapidamente, gostaria só de fazer uma reflexão a partir dessa parceria do CCSA, da Faculdade de Direito e o Centro de Liberdade Econômica. Quando nós pensamos essa união de esforços, criamos essa série intitulada Pensando Direito à Economia. E hoje nós temos a oportunidade, ministro Alisson, de ter o senhor tratando desse tema, agronegócio, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. E que tema oportuno, como isso liga economia e como isso liga o direito. Quando nós pegamos a Constituição, está lá que o mercado, a ordem econômica, fundada nos princípios da livre iniciativa e da valorização do trabalho, tem por finalidade a justiça social, o bem-estar da sociedade. E os princípios para que o mercado funcione de forma eficiente, para que promova esse desenvolvimento, dentre outros, propriedade privada, livre concorrência e defesa do meio ambiente. Então, veja, se nós pensamos um mercado que promova o bem-estar social,
que faça a justiça social, isso passa pela questão do meio ambiente. E o agronegócio é a livre iniciativa, é o empreendedorismo. E o Brasil vem se destacando, e o seu trabalho tem um peso enorme nisso, e o Brasil se consolida como o grande celeiro do mundo, né? O que nos colocou dentro das vantagens comparativas, como dentro do BRICS, né, essa referência, como sendo o país que alimenta o mundo. Então, pensar o agronegócio é pensar esse desenvolvimento econômico e também a sustentabilidade. Um tema que, veja, o senhor, quando foi ministro, já enfrentava, mas hoje é mais do que atual, é uma necessidade. Então, pensar agronegócio, pensar o desenvolvimento, passa sim por sustentabilidade, porque não é só alimentar os brasileiros, o Brasil acaba alimentando o mundo. E esse, ao alimentar o mundo, também significa o quê? Divisas para o nosso país, né? Veja a nossa balança comercial. Então, eu não tenho mais, eu poderia ficar aqui, mas não sou eu que tenho que falar, nós queremos ouvir o senhor. Então, eu só tenho a agradecer à Universidade Mackenzie, mais uma vez, por nos proporcionar um evento de tamanha qualidade, e já devolvo a palavra ao professor Armando Rovai, o nosso moderador. Bem, eu falarei rapidamente, porque quem tem que aqui apresentar é o ministro Alisson. Então, de uma maneira muito célere. Primeiro, eu tenho que agradecer demais ao professor Vladimir Maciel e o professor Alan Antônio por me oportunizarem essa chance de apresentarem esse evento do ministro Alisson Paionelli. Eu estou impressionadíssimo com o ministro, porque as referências que eu tive dele, eu lerei daqui a pouco o currículo, mas o currículo é algo formal. Mas eu preciso dizer para os ouvintes, e principalmente aqueles mais jovens, acerca da pessoa do ministro, porque tudo que a gente tem do agronegócio hoje, essa potência que o Brasil é, acerca do agronegócio, nosso grande agronegócio, a força do agronegócio, é em razão do ministro Alisson. Eu tive informações que até o nosso feijão, o nosso arroz, que hoje nós temos à mesa, com a qualidade, com a abundância, só foi possível a partir das medidas tomadas pela Embrapa, criação do ministro. O cerrado brasileiro só é produtivo a partir do ministro. A África só pode produzir a partir do que foi iniciado no Brasil, com as técnicas iniciadas a partir das ideias do ministro. Quer dizer, ele revolucionou a produção de comida no mundo. O Brasil é o que é de potência econômica do agronegócio a partir do ministro Alisson Paionelli. Então, é um homem que revolucionou toda uma estrutura econômica, financeira do agronegócio, que proporcionou alimentação para a população, não só do Brasil, mas do mundo. Então, aqui eu lerei de uma maneira bastante célere, porque quem tem que falar é o ministro, não eu, mas eu estou impressionado e emocionado de estar aqui hoje fazendo a apresentação do ministro Alisson Paionelli. Então, rapidamente, um currículo que merece todo o respeito e emoção de verdade. Então, mini currículo para leitura. O ministro Alisson Paionelli é mineiro de Bambuí, nascido em 1936, tornou-se agrônomo em 1959 pela Escola Superior de Agronomia de Lavras, ESAL, que depois tornou-se a Universidade Federal de Lavras. Em 1971, assumiu a Secretaria de Agricultura de Minas, a convite do governador Rondon Pacheco, e criou a SOAPA, que gerou incentivos e inovações tecnológicas que tornaram Minas o maior produtor de café do Brasil. Desenvolveu um sistema de plantio de florestas plantadas em Minas Gerais, que atingiu o recorde de plantio de 350 mil hectares por ano. Gente, na década de 70, ele já tinha o almejo
e a visão do meio ambiente. Iniciou o uso dos cerrados mineiros na produção de grãos, fibras, florestas e pastos. Criou em Minas o primeiro projeto integrado de assentamento dirigido do Alto Parnaíba, PADAP, que se constituiu no maior exemplo de verdadeira reforma agrária, onde os colonos assentados têm a maior renda agrícola do país. Criou as condições de plantio de cafés com alta tecnologia, que atingiu em 5 anos mais de 950 milhões de novas covas de café e que tornou Minas Gerais o maior e melhor produtor de café do Brasil. Em 1974, aceitou o convite do Ernesto Geisel, presidente do Brasil, para tornar-se ministro da Agricultura e tratou de modernizar a Embrapa e promover a ocupação econômica do Cerrado brasileiro. Paianelli implantou um ousado programa de bolsas de estudos para estudantes brasileiros nos maiores centros de pesquisas em agricultura do mundo. Já na década de 70, ele pensava em algo que o Brasil, apenas na década de 2000, estava evoluindo. Olha a cabeça, a evolução de que o ministro já tinha naquela época. Cuidou também da reestruturação do crédito agrícola e do reequacionamento da ocupação do bioma amazônico. Após deixar o ministério, ainda exerceu cargos de destaque na vida pública brasileira. Presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, deputado constituinte, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, voltou a ser secretário de Agricultura do governo Hélio Garcia em Minas Gerais, onde permaneceu até 1978, no governo de Eduardo Azeredo. Em 2006, foi também agraciado com o World Food Prize, prêmio que equivale ao Nobel da Alimentação. Hoje, exerce o cargo de presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Em 2014, junto com amigos, criou o Fórum do Futuro e é seu presidente até hoje. Em 2021, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ministro Alisson Paianelli, a palavra é sua e é uma satisfação imensa para a Universidade Presbiteriana Mackenzie tê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Eu espero que os senhores estejam me ouvindo bem agora. Estamos sim. Sim. Muito obrigado. Olha, eu tenho muita honra de atender a este convite por razões óbvias. Eu estudei no Instituto Gama, em Lavras, parceiro do Mackenzie. Nasci numa pequena cidade do interior de Minas, Bambuí, cujas terras são quase 80% do cerrado tradicional. Portanto, sua agricultura era fraca, quase não produzia. Fiz o curso primário em Bambuí. Depois fiz o curso secundário e o terciário fui para Lavras, no Instituto Gama. Quando percebi que tinha vocação para o setor de agronomia, meu pai era agrônomo, eu o procurei, não só informando a ele essa minha decisão, como também pedindo que ele me aconselhasse em que escola eu deveria estudar. Ele foi muito tranquilo. Você já está em Lavras, é uma escola de origem americana que, além dos preceitos de um ensino adequado da ciência, da tecnologia, desenvolvem também a prática, mas, para mim, o principal, disse ele, é o desenvolvimento humano dos seus alunos.
principalmente no que diz respeito ao caráter e aos princípios que cada um deve ter. Formei-me naquela escola em 1959. Fui bom aluno. Convocaram-me como professor. Aceitei naturalmente o cargo. A escola estava em crise e, naquele momento, sabia que se eu não aceitasse, a crise poderia ser maior. Tive com a diretoria que me escolheu para lecionar um diálogo que eu me disporia a trabalhar para evitar a crise institucional que a nossa escola vivia. Foi o meu primeiro grande desafio. Fiquei impressionado com a posição dos dirigentes da escola, que se colocaram de maneira muito clara a favor de uma solução nacional para aquela instituição. Inclusive, chegando ao ponto de entregar todo o patrimônio sem nenhum ressarcimento financeiro. A escola foi federalizada depois de muito trabalho em 1963. E a duração de um processo burocrático que durou mais de 2 anos fez com que ela fosse muito prejudicada, chegando os seus professores a passar praticamente 1 ano e meio sem receber salário. No entanto, a inspiração e a força que a escola nos dava, suplantamos a todas essas dificuldades. E em 1975, a escola estava regularizada, normalizada, e partimos para um plano de desenvolvimento da futura universidade. Hoje nos orgulha muito saber que aquela é hoje uma das 3 melhores e maiores universidades da área rural que o Brasil tem. Fui diretor da escola em 1966. Tive a responsabilidade de fazer o seu programa de desenvolvimento. Com esta função, tive de relacionar-me com autoridades que acabaram me conhecendo melhor. E em 1971, o governador Rondon Pacheco, que havia sido ministro da Casa Civil, me convidou para ser o seu secretário da Agricultura. Recebi dele todo o apoio. Montamos um projeto que foi referido na lida do meu currículo. O Estado de Minas Gerais realmente teve uma transformação significativa quando, em 1974,
73, desculpe. O presidente Geisel foi eleito, ele visitou Minas Gerais e alguns dos projetos que nós tínhamos iniciado. Razão pela qual ele acabou me convidando para ser o seu ministro. Oportunidade que eu não tinha o direito de negar. Mas fiz as ponderações que julguei necessárias para que o Brasil pudesse sair daquela incômoda crise e para quem assumiu o governo em 74 era espantosa. Nós importávamos 1/3 dos alimentos que consumíamos. E em 1968, a tradicional área agrícola do mundo, que se localiza no hemisfério temperado, principalmente ao norte, sofreu problemas climáticos e perdeu grande parte da safra nos Estados Unidos, na Europa mais ainda, e na Ásia, onde chegaram a perder a metade de suas safras. O mundo entrou em crise. Os Estados Unidos teve de, pela primeira vez, editar um ato que foi constrangedor para o próprio presidente da República. Ele fez o primeiro embargo não político na exportação de alimentos, mesmo nos contratos já realizados em bolsa. O alimento dobrou de preço. Isto foi, para o Brasil, um choque terrível, porque a compra do alimento tornou-se difícil. Cada hora comprávamos o alimento de uma origem. Com isso, não só encarecia o produto, como também os fretes marítimos, erráticos, como eram, quando o produto chegava no Brasil. E, infelizmente, caía na mão de poucos que especulavam no mercado interno. A família brasileira, naquela data, gastava praticamente a metade de toda a sua renda só em alimentação. Logicamente, não sobrando recursos suficientes para a vestimenta, a residência, a saúde, a educação, a segurança e tantos outros itens do bem-estar social. Ocorre que em 1973, os árabes resolvem criar a OPEP. Manejam a oferta de petróleo e esse produto que valia $2,5 a $3 por barril passa no dia seguinte a $11 por barril. E depois foi subindo descontroladamente, atingindo níveis acima de $100. O Brasil importava naquela época 80% do petróleo que consumia. E ninguém mais do que o próprio presidente Ernesto Geisel, que havia sido presidente da Petrobras, sabia que nem em 30 anos nós iríamos ter condições de encontrar petróleo no Brasil. Razão pela qual ele havia deixado um programa de ciência e tecnologia, não só
nos institutos da Petrobras, mas em algumas universidades próximas a ela, que permitiu, 40 anos depois, ou 35, para ser preciso, a descoberta do pré-sal. Qualquer economista que naquela época analisasse as contas nacionais não dariam nem 5 anos para que o Brasil não tivesse mais recurso para sobreviver em alimentos e em transporte e energia. Foi assim que se discutiu claramente qual a alternativa que tínhamos. A nossa indústria obsoleta, sem competição, não era viável e até exigia, em alguns casos, subsídio do próprio governo. A única coisa que sobrou foi o setor agrícola. E as experiências de Minas foram discutidas na mesa federal. Tomamos a decisão de mudar o eixo dirigido para tentar ocupar a Amazônia e, de fato, ocupar o Cerrado, que era um bioma que nós conhecíamos e que tínhamos já alguma experiência de que ele poderia ser recuperado. Na Amazônia não conhecíamos absolutamente nada daquela grande variação de biomas e ecossistemas ali existentes. Esta decisão foi importante, porque permitiu que o setor agrícola propusesse começar tudo pela ciência, pela tecnologia. A Embrapa, recém-criada, estava apenas no papel. Recebemos a incumbência de dar a transformação que ela necessitava. E procuramos, através da legislação adequada da empresa pública na qual ela foi formada, dar-lhe a autonomia indispensável, administrativa, técnica e financeira. Mudaram os rumos da pesquisa no Brasil. Ela teve recursos para trazer em convênios as nossas universidades, principalmente aquelas mais desenvolvidas no setor rural. As nossas instituições de pesquisas estaduais. Nós tínhamos 9 no país. E esta onda, na busca da tecnologia, influenciou mais 8 governadores. Passaram a 17 instituições. Pudemos, através da Embrapa, não só auxiliá-las na sua criação e desenvolvimento, como também apoiá-las financeira e tecnicamente. Buscamos também a iniciativa privada. A Embrapa comandou um processo em que ela teve, pela flexibilidade que demos a ela, o acesso a todas as competências brasileiras que pudessem, integradas, unidas, trabalhar em projetos objetivos cujos resultados dependeriam do nosso sucesso. Conseguimos desenvolver projetos
em redes, em que cada um especialista participava na sua especialidade e dava o máximo para que a solução viesse de forma adequada. Como segunda lança, fui autorizado a criar a Embrater, uma empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Aproveitamos a experiência, especialmente realizada em Minas Gerais, pelo Grupo Rockefeller, a partir de 1948, que criou a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. A ACAR acabou se desenvolvendo em praticamente todos os estados da federação. Aproveitei essa estrutura e a transformei no órgão para prestar assistência técnica desejada no setor rural brasileiro. Na realidade, a função que ela teria era pegar as inovações geradas pela ciência, tratar de levar ao produtor estas inovações. O produtor precisava decidir, modificar, trocar a sua atitude. A agricultura naquela época no Brasil era muito incipiente, feita muito ainda na enxada, no arado de boi, na grade puxada pelo burro, pelo boi, no carro de boi. Não tinha capacidade de competir com alimentos produzidos em qualquer outra área. O resultado foi que, ao colocar entre essas duas lanças, a Embrapa e a Embrater, uma geradora e a outra transferidora dos resultados da ciência e tecnologia, tivemos autorização de fazer um projeto de política pública que, para o Cerrado, recebeu o nome de Polo Centro, onde o produtor era amparado por um sistema de crédito bem adequado, não como anteriormente era, para comprar produtos, mas para aplicar em um projeto bem definido, equacionado e com objetivos, com foco bem claro. Isto fez com que o processo funcionasse. A ciência desenvolveu novos sistemas para a agricultura tropical, que não existia conhecimento em lugar nenhum no mundo. A Embrater transferiu este conhecimento, esta evolução, esta inovação ao produtor, que foi estimulado por um crédito que lhe dava todas as condições necessárias, da cerca da fazenda, da estrada, da eletricidade, da telefonia, da residência, do carro, das máquinas, dos insumos. O crédito era criteriosamente colocado à disposição e em boas condições na mão do produtor para que ele pudesse realizar a mudança tão desejada. E ele realizou.
porque o Cerrado brasileiro foi transformado. E aí está a grande diferença daquilo que foi criado nessa época. A primeira agricultura tropical competitiva e sustentável que o mundo conheceu. As áreas temperadas originaram os seus plantios em terras férteis. Lá, elas são muito mais novas do que as nossas na região tropical. pH neutro. Possui todos os elementos da fertilidade disponíveis. Bastava apenas que o produtor arrancasse a vegetação nativa e a cultivasse sucessivamente. Houve quem não deu a ela atenção de uma sustentabilidade. E hoje nós temos no mundo muitos exemplos de quase desertos, resultado do manejo inadequado de terras férteis. Mas eu digo que muitos fizeram o contrário. Cultivaram essas terras sucessivamente, procurando dar-lhes as condições para que ela tivesse a reposição do que dela se retirava e a manutenção de sua fertilidade que até hoje existe. No entanto, as vantagens comparativas da época para eles, que era o frio, que na maioria dos países cobria o solo com neve numa média de 6 meses ao ano, paralisavam os seus fenômenos biológicos, matavam-se as pragas, as doenças, havia um descanso no solo. E quando o sol voltava na primavera, a própria neve que derretia e umedecia o solo provocava, com o calor do sol, uma verdadeira explosão biológica que dava a eles a vantagem da chamada produtividade. Este fato chamou a atenção de alguns estudiosos, especialmente liderados por Malthus, de que as áreas férteis do hemisfério temperado estavam sendo esgotadas e que a população crescia numa equação geométrica, enquanto a oferta de alimentos não passava de uma equação aritmética. Ele vaticinou isso, até que em 1968, como me referi, o mundo acordou que estava próximo da escassez e da fome. Hoje, surge uma nova agricultura no mundo. O clima tropical não tem as vantagens da sanidade, da neve, mas estamos aqui hoje cada dia mais convictos para dizer claramente que a biologia que funciona permanente em solos tropicais nos permite, pela ciência e pela tecnologia, selecionar
os elementos que sejam capazes não só de combater as pragas, as doenças, sem necessidade, inclusive, dos compostos químicos que na região temperada têm de ser usados quando a doença aparece, porque exige que se corte rapidamente o risco da doença ou da praga. Hoje estamos no Brasil, numa fase em que demonstramos que fomos capazes de fazer o inverso. Aqui não tínhamos terras ricas e férteis. Tínhamos poucas que já estavam usadas e já não representavam mais esperanças. Mas, por outro lado, ao insistirmos na recuperação do cerrado, que no Brasil existe uma área equivalente a mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Podemos, usando parte desta área, fazer o que fizemos hoje. Ganhamos a competitividade. Produzimos com sustentabilidade. Aprendemos a melhorar a qualidade dos nossos produtos. Barateamos os seus preços. E apareceu agora a grande vantagem comparativa do hemisfério tropical, que é a oferta constante. Lá, ele só tem uma janela de 12 dias para plantar. Se plantar muito antes, a seca prejudica. E se plantar depois, a neve vai atrapalhar a colheita. Aqui não temos isso. Aprendemos com as evoluções tecnológicas que fizemos que somos capazes de cultivar a terra 12 meses no ano. Não estamos inventando nada. Já estamos hoje com mais de 2 milhões de hectares de áreas irrigadas do Planalto Central brasileiro. Todas elas produzindo 3 safras por ano. No mínimo, 5 safras em 2 anos. Produzimos um produto de melhor qualidade, de menor preço e de constância de oferta, que naturalmente constituíram as armas para ganhar, como estamos ganhando, o mercado internacional. Esta é a razão pela qual o produtor brasileiro, pela sua garra, pela sua competência, pela sua clarividência de mudar os conceitos da sua produção, hoje se transformaram no maior exportador de alimentos do mundo, em valor e em volume. Somos hoje reconhecidos e estamos muito gratos por isso, como sendo a grande solução que o mundo precisa para atingirmos o ano de 2050, quando se espera haverá um relativo equilíbrio entre morte e nascimentos, estabilidade no número de habitantes. Só que em 2050, pelos cálculos da FAO, do Banco Mundial, da OEA,
e de todos os outros organismos internacionais, nós deveremos estar, no mínimo, com 9,7 bilhões de pessoas, ou 10 bilhões. Isto será 2,2 a 2,5 a mais bilhões do que hoje temos. Só com uma diferença, que esta nova geração que está vindo, ela é originária dos países populosos, China, Índia, Indonésia, África, que começa a crescer também em suas áreas populosas em níveis de 6 a 8%. Este crescimento avantajado vai proporcionar a estas famílias um poder aquisitivo muito maior do que aquelas que estamos alimentando hoje. E, portanto, elas vão exigir uma quantidade de oferta de alimentos proporcionalmente à população de hoje muito maior. Estima a FAO que deverá haver um aumento mínimo de 61% a 70% a mais da atual oferta de alimentos na face da Terra. Estudou todas as regiões do globo e afirma hoje claramente que o Brasil terá de responder por 41% a 45% no mínimo deste crescimento do volume internacional, sem o que o mundo terá escassez. Temos a confiança de que, com as tecnologias hoje existentes, nós atenderemos a essa demanda sem necessidade de se abrir 1 hectare a mais ou derrubar uma árvore. O mundo já sabe disso. Se temos crítica, ela não vem do lado da ciência, vem muito mais do lado daqueles que estão perdendo o mercado para o Brasil ou dos radicais, que ainda guardam o sentimento da queda do Muro de Berlim e sabem que o Brasil não é um país socialista radical e que ele equilibrará esta demanda para que o mundo tenha, sobretudo, alimento e paz. Ficamos preocupados aqui, sim, porque esse nosso desenvolvimento não pode ser total. A educação, à época, exigia muito e o governo não tinha capacidade de suportar aquele investimento para que se mudassem as condições de todas as famílias dos produtores brasileiros. Muitas ficaram na ignorância, no analfabetismo, e não tiveram oportunidade de repetir as mudanças que os outros parceiros fizeram. E o pior, constitui hoje praticamente 80% das propriedades brasileiras situadas em regiões onde a tecnologia ainda tem muito a fazer. Por outro lado, temos certeza que esta tecnologia tropical poderá ser uma alavanca muito forte, realçada pelo nosso apresentador, para que o mundo
tem a oportunidade de ser mais socialmente feliz, economicamente distribuído. É necessário que haja um esforço, porque hoje nós temos exatamente em regiões tropicais como as do Brasil, Ásia, África, bolsões de pobreza, onde existe a fome, a miséria, o desentendimento é a guerra. A guerra lá não é por armas, como tantas vezes querem enganar. A guerra lá é por fome. Eles não têm o que comer. Portanto, o país está ainda numa situação econômica difícil. E não poderemos sozinhos enfrentar esse problema. Mas não seria lógico que as nações, principalmente atingidas por estas ondas imigratórias que atingem a sua sociedade, criam fissuras, desentendimentos. Não seria mais lógico que eles gastassem não na construção de muro, onde gastaram trilhões de dólares, mas pegar essa tecnologia brasileira com os profissionais que aqui temos preparados e irmos juntos provocar as mudanças nestes quistos da miséria, da fome e da guerra. Temos feito um apelo muito claro a um consenso global, onde poderemos garantir, não só pelo Brasil, a existência do alimento farto em 2050, mas por uma distribuição mais equânime, onde as grandes diferenças sociais, econômicas e, inclusive, ecológicas, porque quem tem fome não guarda a ecologia. Esta é, sem dúvida, uma das premissas do esforço que devemos fazer aqui no Brasil para contribuir, além da nossa produção, para que o mundo seja mais equalitário, justo e tenha paz. Muito obrigado. Bem, ministro Alisson, foi uma satisfação ouvi-lo e, como já era previsto, com uma riqueza de conhecimento, de história, e realmente não só o Brasil, acho que a humanidade deve muito ao senhor, ao seu esforço, ao seu conhecimento, porque realmente é o que o senhor falou, as guerras elas não são causadas por conta de armas, ou somente por conta de armas, ou somente por interesses geopolíticos, elas são, na maioria das vezes, causadas pela fome, pela escassez, e a escassez de comida, e a contribuição que o senhor deu para que pudesse a agricultura fornecer comida não só para o Brasil, para o mundo, como eu disse, foi essencial para conseguir a paz. Por isso que hoje o senhor é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Eu passo a palavra agora para o professor Nelson Roberto, que vai fazer as vezes da apresentação, representando o grupo de estudos de agrobusiness da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
fazendo a consideração, portanto, da sua fala e desse importante grupo de estudos que nós temos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Nelson, a palavra é sua. Ok, muito obrigado a todos. Na pessoa do ministro Paulinelli, eu quero cumprimentar a todos os presentes e dizer que eu me sinto muitíssimo honrado de poder participar desse encontro, dessa reunião, para falar de um tema extremamente importante nos dias atuais, e não só aqui no Brasil, mas internacionalmente falando. E gostaria também de comentar rapidamente algumas considerações que eu julguei extremamente fundamentais na fala do ministro, com relação a toda a sua trajetória impecável e toda a sua preocupação do ponto de vista tecnológico e também político, em ter essa visão de longo prazo, em possibilitar que não só o Brasil, mas outras áreas mundialmente pudessem prosperar na produção de alimentos, e toda a sua preocupação com todas as questões sociais e até mesmo a segurança alimentar, ou seja, fornecer alimentos, mas fornecer alimentos com qualidade e aproveitando também toda a eficiência dos mecanismos e ferramentas para a produção desses alimentos. Não vou me estender muito em parabenizá-lo, porque o currículo e toda a sua trajetória profissional é impecável, e parabenizo mais uma vez por toda a sua contribuição nesse sentido. Quero aproveitar rapidamente a oportunidade também para divulgar o nosso grupo de extensão, que eu propus inicialmente ao professor Vladimir, que, juntamente com o Alan, a quem eu agradeço, mais uma vez, por toda a colaboração na implantação desse grupo de extensão no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Essa iniciativa foi implantada agora no mês de abril. Nós estamos fazendo um piloto esse semestre com alguns pesquisadores da universidade e também alunos de pós-graduação lá do CCSA. Então, nós estamos ainda num momento bastante embrionário, mas tem trazido, inicialmente, nessa fase em que estamos, uma proposta bastante interessante de trazer contribuições, não só do ponto de vista científico, mas também para a comunidade, como é o propósito de um projeto de extensão. E eu me sinto muito satisfeito também de que esse projeto tenha sido implantado. Gostaria de salientar que isso é decorrente da minha trajetória acadêmica. Eu sou engenheiro de alimentos de formação e sempre, na minha evolução como profissional dentro da área da educação, sempre lidei com temas relacionados com a inovação e também com o agronegócio. Então, me dá muito prazer de ter proposto esse grupo e de dele ter sido aceito. Então, eu quero aproveitar esse momento tão importante e a temática trazida pelo ministro para poder informar oficialmente que esse grupo já está implantado, ele está em andamento, e esperamos que futuramente a gente possa ter a participação de outras unidades da universidade, ou representantes de outras unidades da universidade nesse grupo, para que ele possa se tornar cada vez mais completo e consistente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Professor Nelson, muito obrigado pelas colocações. Dando continuidade, eu passo a palavra para o meu amigo, querido professor Ricardo Rosário, meu colega da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem eu não vejo há algum tempo em razão da pandemia, mas que tenho especial estima. Professor Ricardo, com a palavra. A todos, muito obrigado, professor Rovai, também com saudades aí. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do ministro Alisson Paulinelli, aqui em nome especialmente da Liga Agromac, uma liga totalmente feita pelo protagonismo estudantil. Depois dessa aula do ministro,
né, o que eu acho que é importante a gente ressaltar, o professor Nelson já ressaltou muitas coisas, é o incentivo à inovação, né, a pesquisa e a tecnologia que a gente vem fazendo aqui na casa, especialmente, né, ressaltar a importância do Centro de Liberdade Econômica e da Liga do Agromac, que tentam unir, né, a Faculdade de Direito, o CCSA, outros cursos, porque isso é de extrema importância para a gente seguir com o desenvolvimento do país. E para mim, o que eu gostaria de ressaltar, eu acho que o professor Rovai, o professor Nelson já falaram inúmeras coisas do ministro Alisson, é que eu, pessoalmente, tive a oportunidade na minha vida de ser orientado pelo professor Paulo Nogueira Neto, que o ministro Alisson deve conhecer muito bem, né, que também foi secretário especial do Meio Ambiente, né, no regime militar. E ele foi meu orientador por 10 anos. E aqui a minha palavra vai especialmente para os alunos que estão tendo essa oportunidade de conhecer o ministro aqui e que muitas vezes a gente acha que essas pessoas de extrema importância para o país, às vezes elas são pessoas inacessíveis no nosso dia a dia. E acho que, como o ministro colocou aqui, ele é uma pessoa extremamente humilde e que cabe a nós ir atrás dele para pegar os conhecimentos, né, absorver esses conhecimentos e poder replicar, para que a gente no futuro tenha pessoas tão boas quanto o ministro, né, e a gente possa replicar e melhorar, né, esse nosso país que ainda precisa de muita coisa para ser feito. Então, aqui em nome especialmente da Liga do Agromac, não tenho como agradecer o ministro, né, especialmente por a gente ter um brasileiro nomeado ao Prêmio Nobel da Paz. A gente vai ficar aqui na torcida muito grande e é um agradecimento muito especial, ministro, pelo senhor ter vindo aqui, passar todo esse conhecimento. Espero que tenham outras oportunidades, especialmente pessoalmente, depois desse momento complexo, né? Porque sempre, né, pessoalmente é muito mais agradável, apesar de toda a tecnologia que a gente tem. Muito obrigado e boa noite a todos, professor Rovai. Professor Ricardo, de novo uma satisfação revê-lo, em razão da estima, da consideração. Obrigado pelas suas colocações. E, finalmente, chamar o discente Igor Gomes da Costa, o qual, representando o grupo de estudos do Agromac e também o Diretório Central dos Estudantes do Mackenzie. O Igor, que eu tive a oportunidade de conhecer, um aluno muito dedicado, um aluno expoente e que também terá aqui a oportunidade de se manifestar por conta dessa magnífica apresentação do ministro Alisson. Obrigado, mestre. É um prazer estar aqui. Ministro Paulinelli, queria cumprimentar toda a mesa na figura do senhor. Estivemos juntos no mês passado na Sociedade Rural Brasileira. Nossa presidente Teca, sempre em contato com o senhor, foi uma alegria. Eu sempre falo que no nosso meio do agro, nós fazemos amigos, né? Sempre o senhor é aberto, discute, fomenta a juventude a pesquisar. É uma alegria ter o senhor aqui para uma conversa hoje na nossa casa. Eu não sabia que o senhor tinha estudado no Instituto Gama. Eu sou mineiro, a minha admiração pelo senhor também é por ser do mesmo estado que eu. E tenho muitos colegas que lá estudaram também, na Universidade de Lavras, e todos sempre ressaltam a importância que o senhor teve para a instituição. Representando aqui a nossa entidade, o Agromac, e o Diretório Central dos Estudantes, nós preparamos uma pequena placa para o senhor de metal, homenageando, para materializar a nossa admiração. Vamos encaminhar para o senhor depois. E queria realmente ressaltar a admiração da juventude que nós temos pelo senhor. Toda a cadeia produtiva do nosso agro, nesses 40, 50 anos de trabalho pela pátria que o senhor teve, são magníficos. Esse sentimento de dever cívico que o senhor sempre nos passa também é admirável, é inspirador. E não só o senhor, além de ser professor, constituinte, foi ministro, secretário, também é um pai. Conheço a formação dos filhos, o senhor conseguiu, acima de tudo, deixar um legado familiar. E é realmente uma satisfação receber o senhor na nossa casa. Muito obrigado de novo, ministro. Muito obrigado. Muito bom, parabéns, Igor, por suas palavras. Ministro,
O senhor tem alguma colocação final que queira expor antes de nós encerrarmos o nosso evento? Com muito prazer e muita honra. Eu fico muito agradecido de ter participado aqui dessa importante iniciativa que tem a Universidade Mackenzie, motivando os seus alunos, seus professores, a discutirem temas hoje tão importantes quanto o alimento como um instrumento de paz. Quero, sinceramente, colocar-me à disposição desta instituição. Quando eu disse que havia escolhido Lavras e que passei pelo Instituto Gammon, eu fui estudar na escola da mesma instituição. Essa escola foi fundada em 1908 por Benjamin Honeycutt, pessoa que o Mackenzie conhece bem. Os princípios e os ensinamentos que ele deixou, quero deixar bem claro que me nortearam com segurança para assumir as responsabilidades que tive. Aprendi a ter nos companheiros irmãos da luta. E hoje, se eles me escolheram para ser o seu representante nesse prêmio tão importante para o país, eu sempre agradeço as minhas origens. Pai, mãe, escola, e aqueles irmãos que mais de 50 anos estamos trabalhando juntos neste Brasil que ainda tem tanto a fazer. Muito obrigado. Eu me disponho, tão logo passemos esse incômodo da pandemia, a ir pessoalmente ao Mackenzie, especialmente conversar com os jovens. Eu hoje já não tenho poucos anos. Em julho eu completarei 85 anos. Mas tenho, graças a Deus, recebido a força divina para continuar a trabalhar diuturnamente. E quero dizer a esta juventude que está aí que a minha alegria, a minha satisfação é saber que eu posso ainda caminhar ao lado dessa juventude que é muito melhor do que nós, mais bem informada, com muito mais capacidade de decisão, sabem realizar, realizam, aprendem, fazem aquilo que o Brasil mais precisa. Ao fazer e repetir, passam a ter sabedoria. É o que mais precisamos hoje. Eu confio nessa juventude. E rogo a Deus, em minhas preces, que o último passo que Ele me permitir, eu esteja ao lado de um jovem que eu passarei o meu bastão, que eu carreguei com tanto carinho. E a minha felicidade é a certeza de que vou entregar esse bastão a um jovem muito mais competente do que eu sou. Muito obrigado.
Parabéns, ministro. Nós estamos na torcida pelo prêmio e eu quero agradecer imensamente aos organizadores, em especial professor Vladimir Maciel, professor Alan Antônio, professor Cláudio Parisi, ao Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie, e encerrar dizendo o seguinte: ministro, eu estudei num colégio aqui em São Paulo, Colégio Rio Branco, que é muito perto do Mackenzie, e nas aulas de língua portuguesa, os professores eram extremamente rigorosos e eles tinham um orgulho muito grande acerca de 3 autores da literatura brasileira: Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo e Jorge Amado, simplesmente por um fato, porque eles concorreram ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, o povo brasileiro, ministro, tem um orgulho danado do senhor, simplesmente porque o senhor concorre também por tudo que o senhor fez na vida, mas só pelo fato de o senhor representar o Brasil em algo que a gente nunca teve. Então, parabéns pela sua vida, parabéns pelo que o senhor é, parabéns por o senhor existir, ministro. Muito obrigado. Muito obrigado.